Olá, pessoal! No módulo que vocês vão assistir agora, a gente vai trabalhar um dos maiores terrores dos vestibulandos, um dos maiores terrores dos alunos, um dos maiores terrores das pessoas que escrevem língua portuguesa, a colocação do acento grave indicativo do fenômeno linguístico da crase. Eu botei aqui o título. Nós vamos trabalhar regras gerais, são duas regras gerais distintas, ok? E vai haver momento para cada uma, tanto que eu estou falando da regra geral 1, e ainda vamos trabalhar com exceções. Toda boa regra tem que ter uma ou algumas exceções. Tudo pronto? Mãos à obra, vamos começar agora. Então agora a gente pode começar com a regra geral número 1. Lembrem-se, eu vou trabalhar o geral, tá? Depois eu vou poder trabalhar definições, especificidades, de alguma coisa nesse sentido, e tem a ver com material que vai estar disponível aí para vocês. Olha, pessoal, eu vou tentar fazer de uma forma bem simples, tá? Eu não vou ficar colocando regrinha por regrinha, item por item. Na verdade, eu parto do pressuposto que a aplicação da regra geral sempre é valiosa. Olha aqui, se eu perguntasse para vocês, poxa, vou à faculdade, tem o acento grave indicativo do fenômeno linguístico da crase ou não? A primeira pergunta que você poderia me fazer é, o que é esse fenômeno linguístico? Quando é que eu vou colocar o acento grave? E aí, numa teorização, eu quero que você saiba que a crase ocorre toda vez que eu tenho o encontro, a justaposição, a superposição de duas vogais A. Que vogais A são essas? Uma preposição e um artigo definido A. Quando eu tenho um A mais um A associados, eu vou ter o A com acento grave, indicando esse fenômeno da crase. Quando é que esse fenômeno acontece? Pessoal, olha aqui, ainda não respondi, tá? A primeira coisa que eu tenho que ver, e eu quero que vocês vejam cada um desses detalhes, cada uma dessas três condições aqui para verificar se eu preciso ou não da crase. A primeira coisa que eu tenho que verificar é se existe a necessidade da preposição a. Então, vou botar aqui, ó, primeira condição, preposição a obrigatória. Senhores, para que palavra ali da frase de cima, para que vocábulo da frase de cima, eu tenho que olhar para ver se a preposição a é obrigatória? É para o verbo ou para o substantivo nesse caso? Nesse caso aqui, eu tenho que olhar para o verbo. Vou até mudar aqui a cor, vou botar o laranja, tá? Quem vai, completa para mim. Quem vai a algum lugar. Então esse vou, essa forma verbal vou, pede a presença da preposição a. Ela te obriga a colocar a preposição a. Ao mesmo tempo, agora eu vou ter que olhar para a segunda condição, para, no caso, a palavra faculdade. Pessoal, sabe qual é a segunda condição? Eu preciso verificar se o termo posterior, olha aqui, termo posterior, pertence ao gênero feminino. Você conhece os gêneros, né? Os dois mais comuns são o gênero feminino e o gênero masculino. Estou falando do gênero dos vocábulos, das palavras. Ora, você só vai ter o acento grave, a condição fundamental para ter o acento grave é o termo posterior pertencer ao gênero feminino. Faculdade, é o faculdade ou a faculdade? É a faculdade. Então essa segunda condição também foi satisfeita. Eu também vou ter a necessidade do a, nesse caso, o artigo. Só para ter certeza, eu vou olhar para a terceira condição. Galera, além da preposição a obrigatória e do termo posterior no feminino, o termo posterior, além de pertencer ao gênero feminino, ele tem que ser definido ou, depois eu explico isso melhor, definível, ok? Termo posterior definido ou definível. Como é que você vai ver isso? Você vai tentar avaliar se essa faculdade aqui, no contexto em que ela foi inserida, ela é conhecida ou desconhecida. Se você diz para o seu pai ou para sua mãe, mãe, vou à faculdade, parte-se do pressuposto que você já cursa aquela faculdade e ela, do seu ponto de vista, é conhecida. Se ela é conhecida, ela tem um grau de definição. Se você consegue definir, você vai, não é uma faculdade qualquer, é aquela faculdade que você está falando. Então, com certeza, eu vou ter aqui a necessidade da preposição mais o artigo definido a. E se eu tenho preposição mais artigo definido a, lembra que eu falei da justaposição? Eu vou colocar o a aqui, com acento grave, indicativo do fenômeno da crase. Senhores, o que eu quero que vocês entendam? A partir de agora, dito isso aqui, essas são as três condições fundamentais para você sempre ter o acento grave indicativo do fenômeno da crase. Sempre não, essa regra geral pode ter exceção.
Então, a partir de agora, em todos os casos que a gente for ver, eu quero que você avalie. Preciso da preposição a? Sim. 2, o termo posterior está no feminino? Perfeito. 3, o termo posterior é definido ou definível? Perfeito. Se as 3 condições forem satisfeitas, ótimo. Você tem que colocar o acento grave indicativo do fenômeno da crase. Se uma das condições não for satisfeita, só uma, essa ou essa, o que acontece? Não usa o acento grave. Tudo bem? É só aplicação da regra geral e quando houver exceção eu aviso. Vamos lá? Eu quero que você pegue agora o material que está disponível e acompanhe comigo cada um dos exemplos.